também chamam de anfitrião, e ele pode delegar isso para mim como co-anfitrião também, o co-administrador, para a manipulação de todas as funcionalidades do sistema. Uma coisa importante a informar para os advogados é que agora, quando sai publicado no Diário Oficial, já tem que sair publicado o link. Então não há necessidade, o link é um acesso mais rápido e qualquer pessoa pode entrar. Mas é claro que para entrar a pessoa tem que se identificar, não pode entrar de forma anônima. Então, esse link já vai sair agora na publicação, é obrigatório isso. Então, isso facilita bastante, me parece, para os advogados. E, assim, para as testemunhas, nós temos duas opções. Se a parte que compromete a conduzir suas testemunhas, ela deve passar esse link para a testemunha, para ter o acesso, ou então, se houver necessidade do auxílio do juízo, basta informar, então, o endereço e o convite chega até a testemunha. O acesso a esse sistema pode ser feito por desktop, laptop ou celular, mas a experiência revela que o acesso pelo celular, que é possível, ele é menos confortável. Com certeza é menos confortável e também o que se verifica é que, de alguma maneira, esse sistema, esse programa, consome muita bateria. Então, quem for utilizar o celular, que é possível, repito, especialmente para as testemunhas, essa bateria é bom estar próximo de um local para carga ou ter carregado a bateria totalmente, que ela acaba mais rapidamente do que a gente normalmente imagina e tem no nosso dia a dia. Então, esses são os modos de acesso. Uma coisa interessante que eu fiz nas audiências, eu estou tirando do ponto de vista prático, é o uso colocando aqui, desculpa, tinha tirado meu vídeo. O uso de fone de ouvido. Isso dá muito conforto ambiental. Uma das coisas que mais atrapalha a fluição da audiência são os barulhos externos, que é uma coisa normal, vai acontecer de qualquer maneira. A pessoa normalmente está na sua residência, então tem gente passando, tem carro passando, tem filho transitando, é normal isso acontecer e há que se ter uma paciência, uma tolerância para todos, com os advogados e com os juízes também, porque praticamente todos estão nesse ambiente que não é o mais propício para a realização de uma tarefa, porque nem todo mundo tem um escritório preparado e adequadamente disposto para a realização. Mas nada que não possa ser superado com boa vontade, com um pouco de paciência. Bem, o ideal é que uma pessoa ingressa é que ela entre com a câmera ligada, mas o som desligado. Porque isso, como eu falei, que atrapalha bastante. E lembrando que o organizador, no caso o Júnior, ele consegue desligar os microfones de todos. Eu até pedi isso logo no início, é uma possibilidade que o administrador tem de tirar o som de todos os participantes. Eu até pedi para ele ficar monitorando isso, porque às vezes entra uma pessoa desavisadamente, está com o microfone ligado e acaba dando assim, microfonia ou algum desconforto maior. Então, o ideal, se fosse possível, é que numa audiência, na realização da audiência, o advogado ligasse o microfone quando efetivamente fosse falar. E não falando, desligasse o microfone. Isso dá mais conforto, porque tira ruídos ambientais de toda sorte, né? Então, isso dá mais conforto efetivamente. Bem, essas audiências, elas servem para tudo. Então, a audiência serve para a tentativa de conciliação, serve também para a instrução. E aí eu acho que é importante eu mostrar hoje as funcionalidades, porque o que se tem visto, e até compreensivelmente, é uma resistência dos advogados em relação a isso, e já me adianto, eu não acho que seja o melhor dos sistemas, não. Eu tenho muitos questionamentos em relação a isso. Só que num outro prisma, o que se vê na prática está acontecendo na minha unidade, eu sou titular da 26ª Vara da Capital, mas também está acontecendo em todas as outras varas. O acúmulo dos processos, porque a maioria dos advogados, e até compreensivelmente, concorda na realização de audiência telepresencial de conciliação, para conciliação, mas não vem concordando com a audiência de instrução. Antecipo também o meu entendimento. Eu só marco a audiência de instrução quando ambos os advogados concordam. Não vejo como nem por que fazer a contragosto do advogado, contra a vontade dele, a instrução do processo, que na Justiça do Trabalho é um ato fundamental, a colheita da prova oral, especialmente, que pode ser decisiva
até para o sucesso ou insucesso da causa. Então, eu estou conduzindo dessa maneira, já fiz várias audiências de conciliação na fase de execução e na fase de conhecimento. Eu já fiz uma instrução também, eu tive essa oportunidade de fazer essa semana. E o que eu noto são os tribunais superiores quase que forçando ou tentando impor a realização dessas audiências e a base, especialmente os advogados e também os magistrados, resistindo a esse tipo de coisa, pelas mais variadas razões, pelos mais variados motivos. Então, eu acho que uma forma de tentar vencer isso é mostrando como é que é o sistema, tirando alguns mitos também, porque alguns não conseguiram nem entrar, por vez nenhuma, e outros entraram, mas não conseguiram ver todas as funcionalidades. Então, isso talvez sirva para vencer um pouco a barreira. E, novamente, eu não sou um defensor efusivo desse sistema, mas não sou mesmo. Eu vejo colegas meus aí ardorosos, assim, combativos, defendendo de forma entusiástica esse modelo. Eu só acho o seguinte, é melhor esse modelo do que nada. Entre o nada e fazer a audiência telepresencial eu acho que é melhor. Bem, vamos agora ir para o sistema mesmo. Se todos puderem notar, colocando o cursor na tela frontal, onde eu estou falando agora, vão aparecer várias bolinhas aqui. São 3, 6, 7 bolinhas. Então, contando algumas, eu vou informar do que se trata, e mais adiante eu vou passar para o Júnior, para ele mostrar outras funcionalidades, e em seguida retorna para poder eu abrir também para perguntas. Quem desejar fazer alguma indagação será muito bem-vinda. Então, reparem, da esquerda para a direita, a primeira bolinha é do som. Quando aperta e fica vermelho, é porque está desligado. E preto é porque está ligado. Então, o som é o primeiro, da esquerda para a direita. Ao lado é do vídeo, da câmera. Então, apertando vermelho está desligado, preto está ligado. Aí eu quero ir mais 3 bolinhas para a direita, uma que parece uma de história em quadrinhos, parece aquele balãozinho da história em quadrinhos. Então, por favor, todos podem clicar nesse botãozinho, que vai abrir o chat. É um bate-papo que vai abrir à direita. À direita dos senhores devem estar vendo todos os participantes listados, e clicando esse balãozinho que parece da história em quadrinhos, abre o bate-papo. Então, se quiserem, até para testar, podem inserir qualquer coisa. Se colocar boa noite, mas boto novamente boa noite a todos aqui. Então, isso é visível para todos. Isso pode ser útil também como um meio de comunicação. Além da comunicação falada, é possível, então, paralelamente, que uma parte é normal nas audiências. Ela coloca ela perguntando em que audiência que está, em que horário que está, e alguma indagação, porque isso pode ser, então, respondido paralelamente à audiência que está acontecendo. Uma dica que eu dou, mas é só uma recomendação tirada da prática. A gente está solicitando que, quando o advogado ingressa, ele já poderia colocar no bate-papo, no chat, o seu nome e a sua OAB, porque isso facilita o secretário de audiência. Nós vamos passar daqui a pouco para a fase 2, por enquanto estamos apenas conversando. Então, o secretário já poderia recortar e colar o nome do advogado e a OAB. Isso facilita a fluição da audiência, que é uma audiência com uma cadência mais lenta. As pessoas não podem falar ao mesmo tempo, porque senão a gente não consegue ouvir. Então, ela é lenta, mais demorada que a audiência tradicional. Mas, novamente, nada que um pouco de paciência, tolerância mútua não consiga resolver, boa vontade e cooperação, como está no próprio CPC. Exatamente, a doutora Cláudia já até colocou, isso facilita a beça para a gente. Eu tive um caso essa semana e a advogada perdeu o som, não tinha mais o som, tal qual aconteceu com o doutor Genilton. Então, nós começamos a falar pelo bate-papo. Eu pedi a ela que fosse colocando, e ela fez as colocações, depois retornou o som dela e ela voltou a falar. Então, é uma alternativa. Não é o ideal, mas é uma prática de guerra. Vai adaptando, né, para poder fazer aquilo que precisa. Doutores, por favor, podem ver que no lado direito acima tem o nome de cada um dos doutores. Está lá o nome.
Reparem que ao lado do nome de cada um, do seu nome, tem uma espécie, uma figura, parece uma mão, é uma mãozinha. Clicando nessa mãozinha, a pessoa o Marcelo OAB tem que fazer pronunciamento. Clicando nessa mãozinha, a pessoa, o advogado, vai aparecer em destaque para o magistrado, mostrando que ele está pedindo a palavra. Então, alguns juízes até combinam com os advogados de levantar a mão mesmo, visualmente. Mas o sistema tem essa possibilidade dessa mãozinha de poder chamar a atenção, então, do magistrado para alguma coisa relevante que ele queira falar. É como se fosse pedindo a palavra pela ordem que normalmente nós fazemos nas audiências físicas. Então, eu vou prosseguir, vamos para a fase 2. Só que o doutor Genilton colocou que a OAB tem que fazer pronunciamento. Não entendi. Não sei se é para fazer um pronunciamento agora. Se for, eu passo a palavra para o doutor Luciano, fique à vontade para falar, ou para a doutora Ana Tereza da Vinci também. Não, da parte da ordem, doutor Marcelo, é apenas para agradecer a disponibilidade do senhor, do TRT e a boa vontade de compartilhar esse conhecimento com os advogados. Apenas isso e vamos dar seguimento. Muito obrigado. Obrigado. Espero que esteja compreensível e até agora esteja sendo útil. Temos um caminho à frente, mas eu prefiro caminhar devagar para que todos possam juntos, unidos, nós possamos caminhar. Estou à disposição e eu acho realmente que isso poderia até ser algo institucional, para que os advogados pudessem ter acesso, vissem e até discordassem também, ou concordassem, mas eu acho que isso é mais importante. Então, agora, vamos evoluir. Júnior, por favor, coloca na ata de audiência. Nós vamos simular agora, na verdade, a audiência. Isso aqui foi um introito apenas para eu mostrar algumas funcionalidades. Então, Júnior, vamos passar para uma ata. Pode colocar, por favor. Beleza. Não sei se você baixou algum processo, aí a gente coloca também para os doutores advogados verem depois, mas a ata primeiro. Bem, doutores, nós passamos agora para o que seria o ambiente mais utilizado. Existem vários padrões que o sistema permite. Esse é o padrão que tem sido mais utilizado pelos juízes. Então, reparem os doutores que a ata de audiência fica em destaque na frente e todos nós passamos para a parte superior. Não sei se já viram, ao lado tem uma setinha. Clicando na setinha vão aparecer os outros participantes. Para quem está com o vídeo aberto, vai aparecer a sua imagem, ou seja, todos nós passamos então para a parte superior, mas há outras formas de aparecer, de confeccionar, de fazer adequação disso, mas essa é a que mais tem sido utilizada. Então, reparem, os doutores, que aqui em destaque, onde está o doutor Luciano, o doutor Luiz, a doutora Ana Tereza, ficariam os advogados e as partes desse processo em destaque, dialogando, então, com o juiz, fazendo os requerimentos e a ata que fica disponível. Assim como nós fazemos presencialmente, a ata ficava, todos sabem, tinha uma tela voltada para os advogados e uma tela para o juiz. Essa tela, então, vai ser compartilhada. Então, Júnior, por favor, vou ditar alguma coisa. Então, conciliação recusada, requereu a parte autora a produção de prova testemunhal. Então, pode ser ditado, o juiz vai ditando, o secretário, então, vai digitando. Uma coisa interessante, é possível que esse poder de digitar a ata seja transferido para o juiz ou para um advogado. Isso é importante. Pode ser que o advogado queira lançar alguma coisa, escrever alguma coisa, um protesto, seja o que for, quer fazer defesa a termo, que é possível na Justiça do Trabalho. Então, é possível delegar essa autorização provisoriamente para o advogado, para ele escrever aquilo que ele deseja e terminando novamente se transfere essa possibilidade para o organizador. No caso, aqui está sendo hoje o Júnior. Essas audiências são todas gravadas no PJE Mídias. É obrigatória a gravação, mas mesmo assim é obrigado, nós fizemos uma consulta à corregedoria, é obrigatório ter a transcrição dos depoimentos. Se havia uma dúvida, porque se está tudo gravado, talvez não precisasse ficar transcrevendo. Mas a corregedoria respondeu no sentido de que tem que fazer a transcrição, sim, mas fica isso gravado no PJE Mídias
até mesmo para acesso pelo advogado, se ele quiser fazer alguma impugnação, alguma coisa nesse sentido. E uma novidade que eu e o Júnior estamos vendo agora é a possibilidade do advogado fazer inserção via PJE Mídia de arquivos de áudio e vídeo. Isso já era prometido há 2 anos e meio, parece que só agora conseguiram implementar isso aí, e nós sabemos que nas questões trabalhistas tem sido comum, ou pelo menos não tem sido raro, a apresentação de uma mídia, de um áudio como prova. Então havia sempre uma dificuldade, tendo que custodiar, deixar cautelado na vara, e agora isso, já que a vara ninguém pode acessar, então isso acho que melhorou bastante, mas ainda estamos vendo como é que se processa isso. É uma coisa nova para todos, então. Bem, então, na verdade, eu já fiz várias audiências para tentativa de conciliação, então é tudo muito tranquilo. Nas audiências que eu designei, eu dispensei o comparecimento das partes, até pela dificuldade, às vezes, de acesso, mas se elas quiserem vir e puderem vir, são muito bem-vindas. Mas se não puderem, não tem nenhum tipo de penalidade para nenhuma das partes. E se tiver necessidade de contato, em várias oportunidades eu parei a audiência ao vivo, o advogado fez contato com o seu cliente e eventualmente até tivemos a resposta de que aceitava o acordo ou não aceitava o acordo. Então, uma coisa assim, pouco burocrática no sentido de tentar resolver efetivamente os casos, as causas aí jurídicas. Bem, vamos em frente. Então, mãozinha, tela principal. Bom, instrução. Esse tem sido, assim, um desafio para todos. Fazer audiência de conciliação me parece até bastante razoável. Eu acho interessante. Talvez tenha vindo até para ficar, por que não? Apenas uma tentativa de conciliação, não há punição para ninguém, não há penalidade para ninguém. As partes vêm, de certa maneira, confortáveis, e a única preocupação é realmente a estabilidade do sistema. A audiência de instrução já é um pouco mais complicada, eu tenho certeza disso. E, novamente, a maioria dos advogados não tem concordado. Eu, como eu falei, eu não tenho, nesse caso, determinado, eu ouço o primeiro advogado, indago do advogado com a realização da audiência presencial de instrução. A maioria esmagadora, pelo menos um dos advogados, não concorda, então temos que aguardar o retorno da pauta presencial, mas que não sabemos ainda quando vai acontecer. Pois bem, a audiência de instrução, tivermos, assim, digamos, uma audiência de instrução aqui na Justiça do Trabalho, a plataforma continua sendo essa, mas antes nós temos que retirar as testemunhas ou, eventualmente, tirar o preposto. Nós sabemos que, tradicionalmente, a gente ouve primeiro o autor, os depoimentos pessoais, depois o preposto, o réu, depois as testemunhas do autor e as testemunhas do réu. Então, nesse caso, isso é muito importante, tanto as testemunhas das partes quanto o preposto, eles são retirados dessa sala. Eles vão para um espaço que nós chamamos de lobby. Nesse lobby, a pessoa, ao menos pelo dispositivo que ela está acessando, ela fica incomunicável. Então, essa é a situação. Ela fica incomunicável durante o período que o magistrado determinar para a colheita do depoimento. Então, Júnior, se a doutora Ana Tereza me permite, coloca a doutora Ana Tereza Basílio no lobby, até depois ela pode dar o testemunho dela, ela vai colocar no lobby por alguns segundos, depois a doutora Ana Tereza, nós retornamos para ela falar da experiência dela. Tá bom. Tá ótimo, doutor Marcelo. Pronto. Então, repare, ela vai retornar daqui a pouco, mas nesse caso, digamos que fosse o preposto é colocado, então, num ambiente virtual isolado, nós faríamos o depoimento, colheríamos o depoimento do autor e depois aí traríamos novamente do lobby para esse espaço virtual o preposto, para aí fazer a indagação do preposto. E no mesmo sentido faríamos com as testemunhas. É claro que antes que alguém me pergunte, mas é possível fraudar? Bom, possível claro que é possível. Se tiver um outro dispositivo próximo, é possível. Então, eu tive um caso aí que nós fizemos que a testemunha estava junto lá, a parte estava junto com o seu advogado, ela teve que se retirar daquela sala fisicamente.
Agora, ninguém pode garantir 100% dos casos que ela não deu uma volta, retornou. Nunca sabemos, engatinhou para ficar ouvindo, nós nunca saberemos isso. Mas a presunção é de boa-fé, a presunção não pode ser de má-fé. É a boa-fé da parte e a boa-fé do ofício do próprio advogado. Então, na verdade, a gente tem que confiar em relação a isso. Eu acho importante essa situação de estar gravada, é importante que a pessoa saiba isso, né, das consequências que isso pode ter. Júnior, traz a doutora Ana Tereza novamente, por favor, para o nosso Ela acabou de sair agora. Ela saiu e voltou. Acho que ela talvez tenha pensado que tenha caído. Ela voltou agora. Agora eu voltei. Agora eu voltei. E como é que foi lá, doutora? Eu fiquei no lobby. No lobby você fica só com uma mensagem e você fica com uma mensagem que você tem que aguardar ser chamado. Então eu achei perfeito o doutor Marcelo Lobby, funcionou perfeitamente. Agora, é importante aqui mencionar, nós temos vários colegas, vários presidentes de subseções da OAB, pessoas, mulheres e homens que representam toda a advocacia do nosso estado. Tem uma bola vermelha no lobby que você não pode apertar, porque eu fiquei na dúvida, apertei e aí caiu. Quando eu fiz a instrução, eu avisei bastante, eu avisei umas 3 vezes a testemunha, que ela ia ser deslocada para um espaço, para ela não se preocupar que não caiu a conexão dela, que ela não precisaria reconectar, só para ficar parada, não fizesse nada. Então eu reiterei. É isso mesmo, Não aperta. Não pode apertar não nada. aperta. Mas Não é perfeito, porque você fica ali à espera. Eu acho que funcionou muito bem. O ambiente virtual idealizado, ele é bom, ele não traz problema. Quando a doutora estava lá, eu estava falando das fraudes que podem acontecer e que os advogados têm trazido como óbito e tal, esse tipo de coisa. Então, assim, como eu estava falando, a boa-fé tem que ser presumida das partes, né, das testemunhas, dos advogados, a boa-fé do ofício do próprio advogado. Agora, garantia incondicional de que não vai acontecer alguma coisa fora dos parâmetros da lei, é uma coisa que ninguém pode afiançar 100%. Né? Então, essa é a dinâmica, então, como eu estou falando para vocês. Então, já fiz até a instrução nesse sentido, a pessoa foi para o lobby, depois retornou, não teve problema nenhum. Às vezes pode ter um probleminha ou outro de acesso, o som sai, depois volta, fica um pouco instável, mas nada que não se possa resolver também. Agora eu vou pedir, por favor, o Júnior vai mostrar a todos as outras funcionalidades que até são importantes e às vezes pouco exploradas, para que depois a gente retorne então. Por favor, Júnior, assuma. Deixa eu parar aqui. Minha janela está aparecendo já? Tudo certo, pode falar. Beleza. Esses aqui são aqueles ícones que o Dr. Marcelo já tinha falado, né? Do som, do vídeo. Quando a gente estiver mexendo, enquanto estiver assim, a gente pode ativar ou desativar ou por aqui mesmo, nesses ícones maiores, ou do lado do nosso próprio nome, que fica aqui, tá vendo? Quando a gente bota aqui do lado desse microfonezinho aqui, a gente pode ativar ou desativar. Se quiser, às vezes, mandar alguma mensagem, no chat aqui embaixo, né, que nem o Dr. Marcelo já tinha explicado. O secretário, quando ele for gravar, quando ele for compartilhar, por exemplo, o áudio, ele bota esse aqui, compartilhar conteúdo. Nesse compartilhar conteúdo, a gente pode compartilhar, às vezes, não só o áudio, como também, por exemplo, o Firefox para mostrar algum processo, ou algum PDF, ou qualquer documento que a gente precise acessar. Esse botão do lado da gravação é o dos participantes, que a gente pode tanto abrir quanto fechar. Às vezes fica melhor para poder visualizar, né? Uma coisa que eu gosto de fazer é deixar sempre o bate-papo aberto, porque se alguém ficar mandando alguma mensagem, se ele tiver fechado, fica aparecendo aqui uma miniatura do bate-papo que, pelo menos a mim, incomoda um pouco. Uma outra coisa, tá vendo aqui? Ó, alguém mandou uma mensagem e fica aparecendo. Se você deixar o bate-papo aberto, não fica aparecendo essas miniaturas aqui. Aí acho que isso atrapalha um pouco a fluidez. Uma outra coisa interessante também, que nesse botãozinho aqui dos 3 de mais opções,
Vamos supor que você às vezes está precisando mandar o link ou para um cliente ou para uma testemunha ou alguma coisa assim. Pode clicar aqui nesses 3 botões e botar aqui copiar link da reunião. Quando você copia o link da reunião, eu vou até colocar aqui no bate-papo, para vocês verem, vou colar. Vocês podem enviar esse link para alguém e a pessoa clicando nele vai conseguir entrar na audiência. Um outro detalhe também é o tipo de visualização. Aqui em cima, a gente tem 3 tipos de visualização. Esse que eu estou agora, que é exibição de vídeo de miniaturas e do alto-falante ativo, que quando a gente está nesse modo, é o que eu considero o segundo melhor para ser usado, porque a gente vê a pessoa que está falando em destaque e as outras pessoas em miniatura aqui embaixo. Eu, particularmente, gosto mais de usar esse visualização em grade, que a gente vê todo mundo. Normalmente não vai ter tantas pessoas numa audiência, então você consegue ver todas as pessoas de uma vez só. E se tiver muita gente assim, que nem tem nessa aqui, a gente vai botando aqui próxima página que a gente vai vendo as pessoas. Um outro detalhe é que esse tipo de visualização aqui é que eu não consigo mostrar agora enquanto eu estou compartilhando essa tela. Mas quando eu estou compartilhando algum conteúdo, mais ou menos nessa mesma posição aqui também vão ter 2 tipos de visualização. Um que vai aparecer o conteúdo aqui no meio e as miniaturas das pessoas aqui em cima, e um outro que vai aparecer o vídeo das pessoas aqui na lateral, onde está o bate-papo e os participantes. Se você colocar esse outro modo, que fica aparecendo os vídeos aqui na lateral, vai aparecer a pessoa que está falando em destaque maior e as outras pessoas um pouquinho menores embaixo da que está falando em destaque. Tem gente que prefere, às vezes, esse tipo de visualização porque vê a pessoa que está falando um pouquinho maior. Mas para isso, para ficar legal aparecendo todo mundo, tem que fechar tanto a lista de participantes quanto a de bate-papo, porque senão vai aparecer só a pessoa que está falando. Quando está em audiências, que os principais são esses. Outra coisa aqui é porque não aparece para mim, mas do lado do nome de vocês tem a mãozinha, que algum juízo talvez possa vir a usar para chamar a atenção. O nome de vocês sempre vai aparecer em cima e o nome das outras pessoas vai aparecer em ordem alfabética aqui embaixo. Então, às vezes, se vocês estiverem procurando o nome de vocês e vocês não estiverem achando, é porque o nome de vocês fica aqui em cima. Ele não fica na ordem alfabética, não. Caso vocês queiram tirar, às vezes, o próprio som ou alguma coisa assim. Uma outra coisa que eu tinha visto também os advogados sentirem alguma dificuldade era, às vezes, na hora de entrar na audiência. Porque na hora de entrar na audiência, você tem 2 formas de fazer isso. Uma que é pelo convite que a gente recebe e uma outra que é pelo e-mail. Só que uma coisa que acontece é o seguinte: o e-mail, quando a gente for receber, ele é um e-mail um pouco genérico. Então, assim, vai ter algumas varas que provavelmente vai ter algum detalhe maior. Vamos supor que se a vara está fazendo uma audiência uma sala para cada processo, é provável que vá aparecer o número do processo e o horário dele, essas coisas. Só que eu acho que o legal não é contar com isso. O legal é você sempre, quando for saber as informações do seu horário de audiência e o dia, ver no próprio processo mesmo. Por exemplo, tem um despacho aqui do Dr. Marcelo, que ele designou a audiência para ontem aqui. Então, primeiro saiu o Diário Oficial, designando o dia e a hora de audiência. Aí, nesse despacho, vai ter todas as informações que você precisa, tanto com o dia e o horário, quanto as informações da reunião. Por exemplo, aqui tem o link já da reunião, que você pode ou clicar direto e já entrar para a audiência, que nem vocês provavelmente fizeram para entrar nessa reunião, ou vocês podem vir para esse e-mail, que é o e-mail que é já um pouco mais genérico, e clicar aqui em iniciar reunião. Mas agora, se vocês, por exemplo, receberem um e-mail desses aqui e não tiver uma informação de horário da audiência ou até o número do processo, dá uma olhada no Diário Oficial, que provavelmente vai estar lá a informação com o número do processo, o dia da audiência, o horário.
pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente está tendo que colocar no processo todas essas informações certinho. Acho que o principal é isso. Doutor Marcelo, tem alguma outra coisa que o senhor acha que é interessante mostrar? Tenho, queria falar algumas coisas. Primeiro, também, desde o início dessa nossa atividade, a minha diretora de secretaria, Vânia Abreu de Oliveira, está presente aqui, e eu agradeço. Uma coisa que os advogados têm tido assim, dificuldade com razão, e eu também, como juiz, também tenho dificuldade. Volta para a ata, Júnior, nós estamos com a ata. Mas se eu quiser acessar o processo, não tem o processo, tem a ata. Aí diz, olha, cadê o ID tal, na folha tal, documento tal? Então, Júnior, por favor, passa para um processo, coloca um processo para a gente ver. Existe a possibilidade da gente fazer a migração para o processo, mas você não consegue trabalhar simultaneamente. Por isso que se fala que o ideal, mas nem sempre o ideal é possível, é que o advogado tivesse duas telas. Bota no início do processo, Júnior, só para todo mundo identificar aquele logo no início. O ideal, repito, nem sempre possível, é que tivesse duas telas. Então, numa tela está se fazendo só audiência e na outra tela um acompanhamento do processo. Reparem, eu pode voltar novamente, Júnior, para a ata. Eu posso fazer essa coisa de ida e volta, mas é sempre mais complicado, é sempre mais difícil ficar manipulando, manejando com isso. Essa é uma dificuldade que talvez tenha que ser transposta estudando o caso antes, já anotando talvez as folhas, alguma coisa nesse sentido para facilitar. Esse tem sido um complicador. Então, já encaminhando para o final, eu vou abrir para perguntas dos doutores advogados, doutoras advogadas também, vou ter um imenso prazer de responder. Eu só vou deixar no próprio chat, eu fiz um material, eu sou professor também, acho que vocês sabem, então eu fiz um material agora ao ensejo dessas questões trabalhistas e da pandemia, então eu fiz um trabalho, um e-book sobre a Lei 14.020, essa que traz as medidas para enfrentamento da pandemia, manutenção de emprego e da renda. Então eu vou colocar aqui um e-mail, os doutores que quiserem receber, é gratuito, com meu carinho, com meu respeito, basta mandar o e-mail, e aí eu já envio o e-book para quem desejar, material acho que está bem feito, e também qualquer outro material que eu faça, eu gosto de enviar para as pessoas para circular essa informação. Acho que a lei tem que ser bem compreendida para ser bem cumprida. Então eu tento colaborar naquilo que eu posso também, modestamente. Então eu vou colocar aqui o e-mail, é o meu nome, né? Legal, @gmail. Então, quem desejar, é só enviar a solicitação do e-book, eu envio imediatamente. Aí eu deixo cadastrado também, porque eu estou terminando talvez da medida provisória 927, que agora caducou, né? Podemos dizer. Então eu envio também, e o material que eu tiver, eu tenho uma página no Instagram também, tudo o material é acessível, gratuito, também quem desejar, o Instagram eu boto aqui, e aí já abro para as perguntas, é @Prof. Marcelo Segal, eu falo de temas de direito do trabalho, processo do trabalho e direito previdenciário. Tudo curtinho, tudo bem objetivo, porque ninguém tem tempo a perder, as pessoas têm tempo para investir, não para perder. E aí, nesse sentido, eu espero que essas explicações tenham sido úteis, e com a permissão da doutora Ana Tereza, eu abro aí a possibilidade de perguntas para quem desejar. Doutor Marcelo, nós, como disse o meu querido presidente Luciano, muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui dividindo conosco como funciona o PJE da Justiça do Trabalho, a audiência virtual. Na verdade, a audiência por videoconferência, né? Porque a virtual já está tomando outros rumos, são julgamentos sem a presença dos advogados. Mas foi excelente a sua explicação e nós, né, Luciano, estamos profundamente gratos com a sua disponibilidade. Vamos colocar no site da OAB para que os advogados trabalhistas possam assistir. Eu confesso ao senhor que eu nunca fiz uma audiência trabalhista, né? O meu presidente Luciano também é a primeira, né? Mas agora nós já estamos aptos, Luciano, agora a gente já pode fazer. Mas nós estamos aqui com presidente de subseção, vários representantes do estado inteiro. Eu acho que o pessoal pode fazer aí perguntas para tirar dúvidas e não queria deixar de parabenizar o senhor por dar opção ao advogado. É muito importante que os advogados tenham opção, porque a audiência de instrução no processo trabalhista é muito relevante, né? Muitas vezes as provas são
só orais ou basicamente orais, e realmente dar essa opção é prestigiar o direito de defesa, prestigiar a advocacia, né? Mas vamos passar aí para os nossos queridos presidentes de subseção. Nosso presidente Luciano, alguém gostaria de tirar uma dúvida com o doutor Marcelo? Vou deixar para os nossos presidentes, as presidentes de subseção, quem está, os advogados estão assistindo, e, na verdade, só reiterar o que a Ana falou, agradecimento da ordem ao doutor Marcelo Segal e pela generosidade dele de compartilhar não só o tempo com essa simulação, essa demonstração do sistema do Cisco Webex, mas principalmente também pela generosidade dele em disponibilizar para os advogados e para as advogadas o seu conhecimento, a interpretação da norma. Eu acho muito importante, muito positivo, que eu acredito, e a Ana sabe disso, nos projetos que a Ana toca na ordem, como a mentoria e os outros projetos que investem na advocacia para que a gente possa formar bons advogados, boas advogadas para terem carreiras de sucesso. Acho que é isso. Muito obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, doutor Luciano. Doutora Ana, estou à disposição também, se precisar no futuro fazer novamente, eu faço com o maior prazer. O importante é circular essa informação e as pessoas tenham acesso. Então, eu tenho direito a ter conhecimento sobre isso para ter opção. E opção dá liberdade à pessoa por fazer ou não por essa via. Eu já aprendi a ser testemunha. Já podem me enrolar. Obrigada, doutor Marcelo. Apesar de eu não atuar na área trabalhista, sim, a minha área mais é civil e previdenciário, mas gostei, excelente, nossa, excelente mesmo. Muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo, né, do doutor aos demais colegas. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Fica com Deus. Doutor Marcelo. Pois não? É o Aloysio Pérez, presidente da subseção de Barra Mansa. Pois não, doutor? Primeiramente, eu acho que o senhor deve divulgar a questão do seu curso aí, que é interessante para a advocacia também. O senhor ficou de fazer uma palestra aqui em Barra Mansa e até pediu comigo autorização para divulgar o seu curso. Eu acho que, nesse momento, o senhor poderia também divulgar, que é muito importante. O senhor, como professor, transmite muita informação relevante para a advocacia. A minha pergunta é o seguinte: caindo a conexão no meio da audiência, como ocorreu comigo aqui, e sofri uma advertência, sendo que a internet do tribunal estava ruim, não a do meu escritório. E aí, a questão no meio de um depoimento, o receio do advogado que não tem uma boa fé, de um profissional que não merece o respeito da ordem, de fazer alguma divulgação para o cliente, ó, vou te orientar aqui correndo, fala isso, muda a história. Como é que a Justiça do Trabalho tem visto isso? Doutora Aloysio, vamos lembrar, as audiências são gravadas. É possível a queda da conexão por uma questão de intercorrência do próprio sistema. Há localidades nas quais a internet é muito fraca, nós sabemos todos, e também pode ser até no centro da cidade ter algum tipo de problema, isso é até normal. Então, se acontecer a queda da conexão, o ideal é tentar a reconexão, é a primeira coisa. Mas se não conseguir, me parece que vai ter que ser remarcado para a continuidade daquele depoimento. Mas lembrando que aquilo que já foi objeto de fala, aquilo que já foi declarado, está gravado. Então, se a pessoa se fizesse uma reconexão num dia posterior que seja, e a parte já trouxesse uma outra versão, ou a testemunha uma outra versão, me parece que o confronto com aquilo que já foi gravado já sinalizaria pela falta de dignidade daquelas informações, ou da falta de credibilidade daquela testemunha, se fosse o caso. Então, não consigo ver uma outra alternativa. Como essa má-fé jamais pode ser presumida, eu vou acreditar esse problema a uma questão técnica, efetivamente. E, em razão disso, vou prosseguir. Lógico que o juiz tem que ficar sempre muito atento nesse sentido e informar a testemunha quanto à gravação, que me parece, então, ser um antídoto, porque se efetivamente existe um profissional que vai querer cortar deliberadamente a conexão para evitar que a pessoa está dizendo coisa errada ou coisa que ele não queria, aquilo que já foi dito está gravado. Ok. Obrigado, Excelência. E o curso que Vossa Excelência não divulgou?
Esse material, para quem desejar, eu tenho uma comunidade, comunidade Marcelo Segal. Então, o objetivo é circular informação, debate de teses, aprimoramento dos advogados da área de trabalho, especificamente também da área previdenciária. Então, quem tiver interesse é a minha comunidade Marcelo Segal, mas lá no Instagram, quem desejar seguir, tem as informações para quem desejar sobre a comunidade. Então tem uma plataforma e eu posto vídeos toda semana lá, mas com uma característica. Eu boto tudo curto, tudo objetivo. Como eu falei, ninguém tem tempo a perder, então tem que ir direto ao ponto. E coisas práticas que eu tiro do meu próprio estudo, mas também da minha rotina, da minha vivência como magistrado esse tempo todo, no sentido de colaborar com as pessoas também, colaborar para o aprimoramento profissional. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Marcelo, aqui é a Rosânia, boa noite. Boa noite, Rosânia, estou como presidente da OAB Vassouras, muito obrigada por compartilhar conosco o seu conhecimento. Agradecimento especial, né, à OAB Rio de Janeiro, doutor Luciano, doutora Ana Basílio, por nos proporcionar esse momento de aprendizado com o senhor. E mais do que nunca, a gente precisa acompanhar essa modernidade, estarmos atentos, e por isso estamos aqui em plena quinta-feira à noite para aprender um pouquinho com o senhor. E eu gostaria de perguntar para o senhor, dentro dessa sua vivência, da sua experiência, como que está sendo essas audiências telepresenciais? Quais as maiores dificuldades que o senhor consegue identificar por parte, não só da advocacia, mas também das partes, testemunhas, só para o senhor compartilhar com a gente? O que eu tenho visto é um receio generalizado e um receio compreensível. Tem razão quem tem o receio. Então, receio, na verdade, que é uma audiência que não é a mesma coisa que uma audiência física. Ocorre que ninguém sabe com precisão quando isso vai acontecer, quando o retorno ocorrerá. Quanto mais o retorno aparece ou aparenta ser breve, menos sedutora é a ideia de fazer audiência de instrução telepresencial. E quanto mais longe, mais as pessoas ficam mais sensíveis a fazer. Então, se eu disser assim, olha, só volta ao tribunal fisicamente em 2021, provavelmente uma quantidade maior de advogados vai querer se aventurar a realizar audiência telepresencial. E nós vimos aqui, tem as dificuldades, tem os problemas, mas dá para fazer. É uma cadência diferente, ela é mais lenta. Você não pode marcar uma quantidade tão grande assim de processos. Demoram, são processos demorados. As próprias testemunhas têm dificuldade, e às vezes cai, retorna. Tem que ter paciência, né, se for o caso. Eu, particularmente, acho, então, esse receio é o medo que, como a doutora Ana Tereza falou muito bem, na Justiça do Trabalho, muitas vezes é fundamental a prova oral, né? Tanto os depoimentos quanto a testemunha. Diferentemente, digamos, às vezes, vara de fazenda pública, ou não sei, outra Justiça Federal, que às vezes até é raro ter necessidade de prova oral. Então, assim, os advogados estão tão receosos em relação a isso. Uma coisa até interessante para falar, essa pressão que eu sinto de Brasília para fazer e a base não querendo fazer, chegam a dizer até que o advogado não poderia negar que ia fazer a audiência apenas pelo fato de não acreditar nela ou achar que ela pode tornar a prova testemunhal oral frágil. Isso não seria argumento para o CSJP. Teria que haver algum argumento técnico, a impossibilidade técnica de realizar a audiência. Eu não tenho agido dessa maneira. Eu prefiro, nesse sistema de cooperação, respeitar a vontade do advogado. Mas agora eu vou falar qual a conta disso. Eu já estou agora, minha vara sempre esteve em dia, eu acho que a maioria que nem me conhece, mas eu procuro me esforçar e tenho uma equipe muito boa, mas o fato é que eu já estava com 104 processos acumulados para marcar audiência de instrução. E esse quantitativo está aumentando. Uma vara minha que a gente marcava com 40 dias a audiência. E assim que for liberado, vai ser marcado imediatamente. Mas o fato é que elas estão se acumulando. E o meu receio, e eu já sei que no retorno, quando retornarmos, não vai poder ter audiência todo dia, vai ter um rodízio. E sendo rodízio, eu não posso marcar muitas audiências juntas para evitar aglomeração. Então, há dificuldade de toda sorte. E acho que os advogados também começam a sofrer de certa maneira, porque os processos não estão rodando.
É claro que com isso nós damos uma especial atenção aos processos de execução. Então, muitos alvarás estão sendo expedidos, e para muitos advogados isso é muito bom, para as partes é muito bom. Mas esses alvarás estão acabando. E em breve, essa fonte já não vai ter mais, porque já foi expedido, então tem essa dificuldade também. Mas acho que juntos podemos enfrentar e vencer isso, né? Perfeito. Uma outra pergunta, doutor Marcelo, essa sala de audiência, ela funciona como na prática, que quando a gente vai para o TRT, para a audiência, tem a sala que está acontecendo e os advogados e as partes, né, de outros processos podem entrar antes do horário da audiência. Nesse link que o senhor encaminha também é assim? Também é dessa maneira, só que a abertura da sala é com alguns minutos de antecedência. Se chegar meia hora, aí a sala vai estar escrito que ainda não está aberto, não está disponível. A sessão não se iniciou. Mas ela continua sendo pública. Portanto, qualquer pessoa pode nela adentrar, mas tem que se identificar. Reparem que é o nome de todos nós. Todos nós estamos nominados, não pode haver um ingresso clandestino, por assim dizer. Então, se a pessoa falseou o nome, aí é uma outra situação. Mas ela é identificada no ingresso, e ela é pública, não é pelo fato de ser virtual que deixa de ser pública, a não ser nos casos que tramitam em segredo de justiça, e na Justiça do Trabalho acaba sendo uma exceção. Acontece, mas é uma exceção. Muito obrigado, doutor. Uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Bem, então, não sei se não tiver mais nenhuma pergunta, então eu devolvo a palavra ao doutor Luciano, para a doutora Ana Tereza, para, por caso, fazer o encerramento. Não, da minha parte, eu vou passar a palavra para a Ana também, mas da minha parte é só o agradecimento ao senhor pela disponibilidade, ao TRT da primeira região, e eu tenho certeza que foi muito proveitoso. E deixo aqui para finalizar quem merece todo o parabéns, os méritos, que foi a organizadora, quem teve a iniciativa, que foi a minha queridíssima vice-presidente, minha amiga Ana Tereza Basílio. Ô, meu presidente, olha, Marcelo, ele fala isso, mas o Luciano tem se dedicado demais a que os advogados consigam trabalhar virtualmente. Então, nós já fizemos audiência civil, agora essa trabalhista, e se Deus quiser, vamos fazer de mediação também, né, presidente? E a ideia realmente do presidente Luciano é que todos os advogados do Estado consigam ter acesso a ensinamentos, a dicas, né, de como atuar nessa audiência. E doutor Marcelo, o senhor foi um professor maravilhoso para nós todos. Eu tenho certeza que os advogados que assistirem esse vídeo vão estar aptos a participar com desenvoltura das audiências virtuais na Justiça do Trabalho. Então, eu me associo ao meu presidente, querido amigo Luciano Bandeira, para agradecer imensamente ao senhor, doutor Marcelo Segal, a todo o seu time e ao TRT pela parceria de sempre com a advocacia e por essa ajuda valiosa, né? Porque muitos colegas vão aprender aqui nesse vídeo como atuar numa audiência por videoconferência na Justiça do Trabalho. Então, nós somos imensamente gratos, doutor Marcelo, e como disse o nosso presidente de subseção, que também contamos com suas palestras aí no futuro próximo, né, Luciano? Sejam virtuais ou sejam presenciais, o senhor é um grande professor e muito didático. Então, para a advocacia é um prazer enorme ouvi-la. Muito obrigada, doutor Marcelo, muito obrigada à sua equipe. A todos. E até para encerramento, já que a doutora falou, o Júnior tem tutoriais pequenos sobre tudo isso que nós falamos. Para quem quiser, então, Júnior, pode colocar o seu endereço, a pessoa pode acessar lá, baixa gratuitamente, pode ter acesso àquela informação. São tutoriais, eu já vi todos, são pequenos vídeos de como o advogado tem que fazer para acessar, para se cadastrar no PJE Mídias, que tem que ter um cadastro prévio para poder acessar essas gravações, inclusive das sessões dos tribunais, também está no PJE Mídias. Então, da minha parte, foi um prazer, uma honra, uma satisfação poder colaborar. Como eu falei, estou à disposição agora ou no futuro, se houver necessidade novamente. Espero que essa informação tenha sido útil para todos. E, no mais, eu desejo uma boa noite para todos os advogados, para todos os advogados.
e permaneço à disposição no que necessário for. Muito obrigado. Um abraço grande a todos e boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Presidente, Boa noite. beijão. Beijo para todos. Tchau, Linhares. Um abraço. Beijo grande.